Galerinha do sexto ano, essa é a nossa aula de revisão que eu havia prometido a vocês e nela nós vamos poder rever tudo aquilo que nós já vimos em sala de aula. O nosso tema da primeira avaliação começa falando sobre comemorar e festejar. E todos nós gostamos, não é mesmo? De fazer festa, de comemorar aniversários. Só que esse é um assunto que geralmente é colocado somente na responsabilidade do professor de arte. Então nós vimos nas nossas aulas que o professor de arte, ele não é apenas o decorador das festas da escola, mas ele é aquele que ensina muito mais do que apenas festejar. Ele ensina sobre meio ambiente, sobre saúde, sobre ética e muito mais outras coisas. Ele é o responsável por fazer você trabalhar sua criatividade, conseguir se expressar através da arte. Então, ele é responsável para que você adquira muito mais conhecimentos do que apenas ser um mero decorador, né? Mesmo isso a gente já viu nas nossas aulas presenciais. Então, quando a gente passa a conhecer a produção dessas festas comemorativas, a gente começa a perceber que a gente atribui significado às cores, aos gestos, aos sons, aos movimentos, às vestimentas que é utilizado nessas festas. E tudo isso tem relação com o tema da festa, né? Você já parou para pensar por que quando a gente faz algum aniversário a gente geralmente escolhe um tema? Será que é porque ele tem a ver com aquilo que a gente gosta, com a nossa vida? Então, assim também é nas festas comemorativas em relação à nossa cultura, em relação à nossa história, em relação àquilo que faz parte também da nossa vida. E uma dessas festas populares e mais conhecidas do nosso país está o Carnaval, tá? Você sabia que essa festa também tem história, né? E a gente viu um pouquinho sobre a história dela em nossas aulas, em sala de aula. E nós podemos perceber que ela tem várias histórias que contam como o carnaval começou. Mas a que a gente mais se atentou foi para que fala que ela faz parte da liturgia da quaresma, né, da solenidade da quaresma, e que ela vem justamente antecedendo o período de 40 dias e logo após vem a Páscoa. Nós também vimos que o carnaval, ele também começou a partir de brincadeiras e sujeiras, né? Então as pessoas brincavam e se molhavam, utilizavam bexigas com água que não era cheirosa, né, gente? Lembram do que a gente falou em sala de aula? E as famílias brancas refugiadas, né, nas casas brincavam carnaval fazendo guerras dessas bexigas. Aquilo que a gente costuma encher o balão com água para brincar, eles faziam, só que a água era, né, fedorenta, não era cheirosa não. Depois vieram os bailes pagos nos hotéis do Rio de Janeiro e, na verdade, foram os bailes de máscara, né? Então já passou a ser algo mais chique, algo mais requintado. Mas o carnaval também ele foi muito espontâneo, com brincadeiras de rua, onde as famílias apenas procuravam se divertir, né? Não tinha o intuito de estar disputando nada, nenhum concurso, apenas o intuito de sair e se divertir para as ruas. E a fantasia, os personagens que mais ficaram conhecidos e que são conhecidos até hoje, é o trio Arlequim, Colombina e Pierrot, tá? Então estes são os personagens fantasias que ficaram mais conhecidos no carnaval. O carnaval, ele era comemorado de forma espontânea, mas depois começou a movimentar milhões de reais nos desfiles das escolas de samba, que durante 3 décadas preservaram também a mesma espontaneidade. Depois passaram a organizar desfiles envolvendo um grande número de indivíduos, que é o desfile que nós vemos hoje em dia na televisão. Alguns nomes da música, né, foram vistos no nosso livro e eles são Noel Rosa, Pixinguinha, Lamartine Brabo e a nossa Chiquinha Gonzaga, que nós veremos num outro capítulo. O trio elétrico ele surgiu em 1950
E essa imagem que nós estamos vendo, que está também no nosso livro, foi o primeiro trio elétrico a sair no carnaval. Hoje em dia, a gente sabe que ele é comemorado de uma forma grandiosa, um caminhão puxa o trio elétrico, né? Um caminhão de grande porte, e muitas pessoas se fazem presentes comemorando o carnaval seguindo o trio. Alguns ritmos se fazem mais presentes nos carnavais atrás dos trio elétricos, né? Que são o axé, o frevo, e nós conhecemos também um pouquinho da história do frevo. O frevo começou, o nome frevo, né? Na verdade, se originou porque as pessoas falavam o meu sangue ferve, né? Na verdade, era o meu sangue ferve, mas a pessoa começou a falar o meu sangue ferve daqui, freve dali, e aí virou frevo e pegou essa expressão para este tipo de música, de ritmo que é eletrizante e faz o sangue das pessoas ferver. Assunto que nós também estudamos para nossa primeira avaliação, ela fala: não quero o meio ambiente, mas quero um ambiente inteiro, onde a gente pôde ver a importância de cuidar e preservar o nosso meio ambiente. E vimos também que muitos artistas utilizam da arte para fazer as suas manifestações a respeito da importância de se preservar, de se manter o ambiente que nós vivemos. E um desses artistas é Franz Kreisberg. Ele é um polonês de nascimento, mas que foi naturalizado brasileiro e dedicou sua inspiração e sua produção às questões ambientais e à preservação das matas. E nós podemos ver mais profundamente a história sobre ele no nosso vídeo também aqui no YouTube, a qual eu orientei vocês na sala de aula. Então, se você não foi nesse dia, não sabe qual é o vídeo, procure aqui no canal o vídeo que fala sobre Kreisberg, tá bom? A arte, ela nos possibilita o contato com diferentes linguagens artísticas. E a linguagem que foi escolhida para ser falada no nosso assunto de primeira avaliação foi justamente esse meio ambiente, preservação do meio ambiente. E aí nós vimos a diferença entre campo e cidade. O campo, ele tem algumas características, as paisagens são representadas por árvores, flores, plantas, montanhas, rios, mares e lagos. Já a cidade, ela é representada geralmente por edifícios, casas, ruas e praças, que em geral aparecem nas paisagens urbanas. Isso tudo vem nos fazer refletir sobre as questões ambientais, abordando o assunto cidade e campo e nos levando a refletir sobre os problemas da sociedade atual, como fome, miséria, degradação ambiental, consumo exagerado, preconceito e outros. Analisando o nosso assunto, nós vimos na página 58 A Festa é Sua, a Festa é Nossa, onde a gente fala um pouquinho sobre o folclore. O que será que é o folclore? Será que é um conjunto de histórias que o povo conta? Será que trata de fatos do passado ou do presente? O que você acha você acha que o passado está vivo, né, no dia a dia das pessoas? Nós fizemos essas perguntas em sala de aula. E aí nós podemos ver que tudo aquilo que faz parte da nossa cultura, seja ela dança, costumes, sejam elas histórias, lendas, tudo isso faz parte do folclore. Então, o folclore brasileiro é comemorado no dia 22 de agosto, pode ser considerado um dos mais ricos do mundo. A palavra folclore é formada por duas palavras inglesas, que é o folk, que significa povo, e o lore, que significa saber. Juntas, elas significam sabedoria de um povo, isto é, um saber que compreende os costumes e as tradições transmitidos de geração em geração. Então, agora a gente já pôde relembrar o que é tudo isso que foi visto em sala de aula. Não podemos esquecer que as brincadeiras e os jogos também pertencem ao folclore brasileiro. Peão, pipa, passa-anel, esconde-esconde, bolinha de gude, tudo isso faz parte do nosso folclore, além de divertir crianças e adultos. Então, nosso assunto termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado.
Qualquer dúvida eu vou estar disponível no grupo e no PV para vocês tirarem todas as dúvidas que ainda tenham restado. Assistam o vídeo quantas vezes vocês quiserem, até vocês conseguirem entender tudo direitinho. Não esqueçam que tudo isso que eu falei está no livro de vocês.